Boa noite, Porto Velho. Obrigado, meu Deus. Mais um dia estamos aqui com o programa Porto Show no canal 8. É um dia alternativo hoje, né? É véspera de eleição, então nós estamos trazendo as últimas entrevistas com alguns candidatos que estão aqui com a gente. Uma retrospectiva de algumas entrevistas a pedido da comunidade e temos também Pedro Pimentel, candidato a deputado estadual, está vindo aí apresentar suas ideias. Temos o candidato ao governo Daniel Pereira, temos o candidato ao Senado, senhor Bagatoli, e a candidata ao Senado também, Jaqueline Cassol. Esse é o nosso programa. Em breve estaremos de volta com mais entrevistas para você. Mas hoje, acompanhe a partir de agora o programa Porto Show aqui na TV 8, direto da Dilay Vídeo Produtora. Vamos lá, Paulo. Roda a vinheta, Paulo. Você assiste agora pela TV 8, programa Porto Show. A valorização dos empresários e empreendedores e dos artistas locais. Apresentação e direção, Marcelo Melo. Olá, amigos. Programa Porto Show, após esse intervalo aí desse apoio cultural, a gente vai conversar agora com o senhor Pedro Pimentel. Tive a oportunidade de receber agora há pouco tempo mesmo um folder aqui desse candidato a deputado estadual. Mas como eu sempre faço, eu vou dar boa noite, vou pedir para o seu Pedro se apresentar para a gente, contar um pouquinho da sua história. Boa noite, Pedro. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Falar um pouco de mim. Eu vim do Rio de Janeiro em 1983, estou há 40 anos nesse estado, praticamente nasci junto com esse estado, né, que deixou de ser território em 82, e em 83, logo em seguida, eu cheguei aqui. E entrei em seguida para trabalhar no Quinto Beck, como oficial administrativo. Antigamente, eu não sei se você sabe, Marcelo, o Quinto Beck, aqui era o único local que tinha para se fazer compras de supermercado, de farmácia, de granja e de eletrodoméstico. Não tinha outro local para comprar naquela ocasião. Eu fui contador geral e depois de 84 eu ingressei na Secretaria de Estado de Educação e fui passando por vários órgãos. Com 4 meses que eu estava na Secretaria de Educação, eu fui eleito o melhor servidor público do estado de Rondônia. Olha só. E fui convidado a coordenar o Projeto Rondon, o Instituto Projeto Rondon. Excelente projeto que existia naquela época. É lamentável que ele tenha sido extinto, né? Porque era um projeto em que trazia estudantes de medicina, de odontologia, e vinham para cá, para essa região amazônica, para atender os ribeirinhos, as comunidades indígenas, os quilombolas. Enfim, era fantástico, um programa fantástico. E ali eu coordenei por mais ou menos 1 ano e meio, e retornando para a educação. Depois eu fui para a Secretaria de Saúde, passei pelo IPEROM por 2 vezes, fui auditor-chefe do DETRAN, fui diretor administrativo financeiro do Hospital de Base, estruturamos a Defensoria Pública, onde eu passei 5 anos, criamos a SUPEL, Superintendência de Licitação, que hoje, antigamente era Suliron. Para você ter uma ideia, Marcelo, foi criado na minha casa, foi estruturado na minha casa, a Superintendência de Licitação. A Controladoria Geral do Estado, fui contador na Controladoria Geral do Estado por mais de 2 anos. E depois de vários outros locais que eu passei, até o CEPRORD, o antigo CEPRORD, o Centro de Processamento de Dados que existia aqui, né? Os últimos 10 anos eu passei como secretário de Planejamento. E secretário de Planejamento, assim, 6 anos adjunto com o Confúcio Moura. Quando o Confúcio Moura saiu para o Senado, o doutor Daniel assumiu, e aí eu fui para a titularidade da Secretaria de Planejamento a pedido dele. E permaneci com o coronel Marco Rocha. Ele pediu que eu continuasse e ainda acumulei a Casa Civil. Eu fiquei secretário de Planejamento e chefe da Casa Civil pelo menos por 4 meses, até ficar definitivamente como secretário de Planejamento. Uma vasta folha de serviço bem prestada, e para passar de um governo para o outro é porque o serviço é diferenciado, né? Isso que eu quero que o nosso público saiba quando a gente convidou para participar, para você conhecer um pouquinho do currículo, né? Da história, da prestação de serviço, que agora é funcionário público aposentado, né? Mas assim, essa vasta folha de serviço que a gente vai vendo aqui, vai conhecendo um pouquinho, e agora, digamos assim, nesse momento, que você está ali aposentado, já tem uma folha de serviço, se for falar de cada departamento, você tem boas recordações. O que é que você traz desse teu período, agora te faz ser candidato a deputado estadual? Então, para minha surpresa, eu fui convidado a ser candidato por 4 partidos. 4. Eu fiquei assim meio, porque eu nunca tive pretensão nenhuma de ser candidato. Aí veio um partido, veio 2, veio 3, veio 4, eu comecei a conversar com a família, com os amigos. Eu falei, isso é coisa de Deus. Acho que Deus está pedindo que
eu coloque toda essa minha experiência a serviço da população. E daí eu decidi, né, por sair pelo Republicano, a convite do deputado Alex Redano, e colocar isso mesmo, a experiência. E outra, Marcelo, uma coisa que eu me orgulho muito é por ter passado 40 anos na vida pública, fui ordenador de despesa mais de 15 anos em vários órgãos, não só como secretário também da extinta SUDEC, que virou Sejocel, que era até o Camachinho, em 95 com o Raup, eu fui o adjunto dele. Né? Então, assim, eu fui ordenador de despesa há muitos anos, eu não tenho um arranhão na minha vida, Marcelo. Eu nunca respondi um processo. Então, eu falo assim, eu realmente sou ficha limpa. Né? Então, isso me traz muito orgulho de ter passado tantos anos, e foi por isso que os presidentes dos partidos me procuraram, pelo legado, pela história que eu tinha aqui. Eles falaram: Pimentel, você ainda tem muita coisa a oferecer a esse Estado. E eu acho que você deveria colocar o seu nome à disposição da Assembleia Legislativa. E assim eu fiz. Né? Estamos aqui com várias propostas, defendendo algumas bandeiras, né? Estamos aqui à disposição. Interessante essa tua colocação, assim, quer dizer, vários partidos, não é só aquela bandeira do partido A ou B ou C, pessoas de renome aí a nível estadual, a nível até nacional, como Alex Redano, políticos bastante conhecidos, te chamaram e já conheciam o teu trabalho, né, como servidor público. E esse lado do ficha limpa também é bastante interessante, porque hoje todo mundo se exalta de ser ficha limpa, por ter não sei quantos anos na vida pública e não ter processo. Mas você foi funcionário, ordenador de despesas, né? É o que vem. Muito bom, parabéns por isso. Agora vamos falar um pouquinho das suas propostas. Falar que estou vendo aqui que na área da saúde, qual seria? Vamos pontuar algumas questões aqui. Então, Marcelo, tem várias bandeiras que eu defendo. A saúde, né? Eu defendo a descentralização do Hospital de Urgência e Emergência, que está aqui para ser construído, mas também não sai do papel, né? E já vem há muitos anos se falando nisso, e o povo sofrendo com esse João Paulo II aí, que não cabe mais, não tem estrutura para receber a população. Você vê um hospital João Paulo II, que há 40 anos nós tínhamos aqui uma população de 300 mil habitantes, hoje nós estamos com 1.800.000 e o hospital continua o mesmo. Né? E os governantes que passaram, parece assim que, não sei o que acontece, uma coisa tão simples de se fazer, ao invés de se estar pensando em fazer, porque não está fazendo. Esse hospital com 400 leitos aqui, já que o Hospital João Paulo II só tem 140, poderia fazer um aqui de 250 para atender Porto Velho, poderia fazer um de 50 ali em Ariquemes, outro de 50 de Paraná, outro de 50 em Cacoal, outro de 40 ou 30 para atender Guajará-Mirim. Então, é uma coisa que eu defendo firmemente, que haja essa descentralização da saúde, porque... Marcelo, eu estive lá em Cerejeira e estive lá em Colorado do Oeste, eu fico pensando assim, uma pessoa daqui a Cerejeira é 800 quilômetros, uma pessoa se acidenta ou lamentavelmente sofre um assalto, leva um tiro, alguma coisa, a pessoa está morta. Ela vai se socorrer aonde? Vai entrar numa ambulância, andar 800 quilômetros para chegar aqui no João Paulo II e encontrar dificuldades, porque em que pese todas as mazelas do Hospital João Paulo II, mas ainda é a porta de entrada. Se eu, você, o zelador, o governador sofrer algum acidente, se não for para o João Paulo II, ele vai morrer. Porque hospital particular nenhum aqui nesse estado tem estrutura para atender uma urgência e emergência, com cirurgião, anestesista, enfim, com toda a equipe necessária. Né? Então, é por isso que eu defendo que tem que ter essa descentralização, regionalizar e colocar postos de saúde com pessoas capacitadas para atender qualquer tipo de urgência e emergência, de baixa ou alta complexidade. E alguém que já com experiência, como você na área de administração, sabe a necessidade e também sabe como resolver. Porque não é o fato de chegar lá na Assembleia, quando eu chegar lá eu vou ouvir as demandas. Você já sentiu na pele, você já conviveu com isso, já esteve ali bem próximo, como você está falando, como secretário, como funcionário público há 40 anos, conviveu. É uma realidade nossa mesmo. É o João Paulo, é a falta de uma rodoviária municipal também, que a gente pode pontuar sobre isso. É um estádio de futebol decente para a nossa capital. Qual é a capital do Brasil que não tem um estádio de futebol? Mas na área da educação, o que a gente pode falar? Ok, Marcelo. Com referência à educação, não sei se a população sabe, nós temos 50 mil autistas no estado de Rondônia. E o que precisa ser feito? Em que pese já existiu uma lei federal, mas aqui no estado não se coloca em prática, é ter pessoas, Marcelo, capacitadas dentro das escolas públicas e particulares para receber essas crianças. Porque você imagina o constrangimento que os pais sofrem ao levar o seu filho, que é autista, e muitas das vezes muito mais inteligente que nós, porque eles têm uma capacidade incrível, são pessoas amáveis, pessoas diferenciadas, mas não tem um profissional
capacitado dentro de uma escola, e você chega lá na escola com seu filho para matricular ele, simplesmente ele é rejeitado, a pessoa fala, nós não temos condições de receber seu filho aqui. Isso é uma coisa que a gente não pode aceitar isso mais hoje. Nós estamos falando de 50 mil crianças. Então, é obrigação, precisamos de criar leis obrigando as escolas particulares, bem como as públicas, a terem pessoas capacitadas para atender esse público. Interessante, boa colocação. Nós temos várias pessoas com esse problema mesmo. Não é um problema, é uma... Vamos falar agora da situação das mulheres. A gente fala muito em questão do empoderamento feminino, mulheres na política, mulheres em todos. O lugar da mulher é onde ela quiser. Então, o que o senhor, como deputado estadual, pretende fazer para ajudar? Olha, é excelente a pergunta, até porque eu tenho já um projeto aí também. É claro, não existe o lugar da mulher. A mulher, o lugar dela é igual ao do homem, nós somos todos iguais e temos que ser tratados iguais. Até hoje ainda se tem essa discriminação da mulher com salário diferente, fazendo a mesma coisa, a mesma ocupação, com a mesma formação. Isso é uma coisa que a gente precisa acabar, né, com esse machismo que existe no nosso país, né? Mas o meu projeto que eu falo sobre as mulheres é a questão de dar abrigo às mulheres que sofrem, né, algum tipo de violência. Quando eu estava lá na Secretaria de Planejamento, nós tínhamos um projeto que chama a Casa da Mulher Brasileira. Só tinha em Minas Gerais. E nós íamos trazer para cá. Já estava tudo certo. Já tinha conseguido o terreno com a Prefeitura. O Ministério da Mulher, da Damares Alves, né, já tinha assegurado o valor de 5,5 milhões, que 5 milhões era para construir a casa e 500 mil para investir dentro de equipamentos. E lá dentro, Marcelo, o que ia ter lá dentro? Tratamento psicológico, psiquiátrico, a Defensoria Pública ia estar lá, o Ministério Público, curso profissionalizante para as pessoas mais carentes. Porque, eu te pergunto, Marcelo, uma pessoa que sofre violência doméstica, a quem ela vai se socorrer? Vai numa delegacia? Vai sofrer mais constrangimento ainda, você sabe disso. Já aconteceu vários fatos da mulher chegar na delegacia e contar e ainda servir de deboche. Então a mulher hoje não está indo na delegacia por isso também. Então nós precisamos de ter essa Casa da Mulher Brasileira. E isso aí, tudo que está aí, que eu coloco no meu panfleto, é coisas que eu sei como fazer e que pode ser realizada. Não é só promessas aqui para ganhar voto, coisa parecida, não. São coisas que tem que acontecer, né? Um dia uma pessoa me perguntou numa reunião, sim, mas você sozinho, você acha que vai resolver isso? Não, claro que não. Nós temos 24 deputados e eu tenho certeza que nenhum deputado, né, se tiver com a consciência funcionando 100%, vai rejeitar um projeto de uma ação social fantástica como esse da mulher, como esse do autismo, enfim. Programas sociais. São problemas sociais bem relevantes para todo mundo. E também nós temos a questão do nosso jovem, né, aqui na cidade, no estado, a falta do emprego. O jovem termina hoje o ensino médio, quando consegue terminar, aí ele vai procurar emprego, não consegue emprego porque ele não é qualificado. Você pensa em cursos profissionalizantes? O que você pensa em relação ao nosso jovem ao primeiro emprego? Então, eu defendo também essa bandeira do primeiro emprego. Aqui nós tivemos aqui no passado o programa Bom Menino, depois teve já alguns outros estados lançaram o primeiro emprego, aquela coisa, depois são programas que eles começam e acabam e sem nenhuma razão de ser. O programa do primeiro emprego seria para as crianças das escolas públicas que se destacassem, tá? Porque isso aconteceu quando eu tinha 14 anos. Então ninguém está inventando a roda. São coisas que foram boas, que aconteceram. Então assim, o que acontece com isso? Quando você fala assim para uma criança que está lá no ensino fundamental ou médio, criança não, né? Que já são um adolescente. Se você frequentar a aula, se você for um bom aluno, se você tiver notas boas, você tem um emprego garantido. A empresa vai te chamar para trabalhar. É questão de oportunidade. Então nós temos que fazer uma parceria com os empresários. E essas pessoas, o que vai acontecer? Ela vai trabalhar meio período, vai ganhar um meio salário mínimo e vai se sentir motivado para estudar e vai ajudar a família, que são pessoas de baixa renda, né? Então isso é uma coisa essencial, porque é como você acabou de falar agora. Como é que se uma pessoa sai do ensino médio, por exemplo, ou do próprio ensino fundamental, vai para o mercado de trabalho com um currículo e a pessoa pede para ele, não, ele tem que ter experiência. Que experiência que a pessoa tem? Um garoto de 14, 17 anos, qual a experiência que tem? A experiência vai ser a oportunidade que os empresários darão a eles, e aí a pessoa fala assim, não, mas o emprego não teria que ser para todo mundo? Teria. Mas se a gente não criar um mecanismo de motivação, então não adianta. É igual o Enem. A faculdade é para todo mundo? É para todo mundo, mas tem um fator de classificação que é o Enem. Mesma coisa eu penso na questão do primeiro emprego. E isso, o que acontece com isso, Marcelo? Você tira as pessoas da rua.
Isso motiva o aluno a ir para a escola. Fala, poxa, vou para a escola, vou me dedicar. O que eu estou sentindo que eu tenho uma oportunidade e vou ajudar a minha família. Interessante essa colocação, que eu lembro, sempre eu lembro na época da adolescência, época de colégio, tinha tantas matérias, técnicas agrícolas, técnicas comerciais, na escola, tinha a ORSPB, uma questão que faz muita falta hoje, porque a gente não sabe, algumas pessoas, a gente jornalista, radialista tem que saber, mas a função de um deputado, a função de um vereador, aí você vê o cara é candidato, promete muita coisa que nem é função. Aí, como o povo não está preparado, aí embarca naquele projeto. Você está falando coisas aqui plausíveis, coisas realizáveis, e como você falou, com o seu currículo, com a sua experiência, já teve esse intercâmbio de realizar. E, como a gente fala, a gente tem que procurar, aí agora, nesse período dos últimos dias que a gente tem, conhecer um pouco nas redes sociais os candidatos, né? Vamos falar, antes da gente falar da tua rede social, vamos falar um pouquinho tem projeto na área de agrícola, na área agrícola, qual era? Da agricultura, da agricultura familiar. Como eu disse para você, eu tive visitando Colorado e Cerejeiras e aproveitei também e visitei muita família, agricultura familiar, o pessoal da agricultura familiar. E as pessoas, Marcelo, os candidatos, eles não vão lá não. Sabe por quê? Porque é linha, são estradas ruins e distantes. Só que eles se enganam, são famílias carentes e necessitadas de políticos que vão até lá poder dar apoio a eles. Eles ficaram extremamente gratificados com a minha visita, fizeram almoço. Então, assim, são famílias grandes, uns são produtor de suíno, o outro planta macaxeira, o outro tem tanque de peixe. Então, só assim, quando você entra naquele mundo ali, você vê que realmente, e não sei se você sabe, 81% da nossa economia vem da agricultura familiar, não vem dos grandes, não. É 81% dos pequenos fazendo Rondônia ter uma economia que tem hoje. Então, o que a gente precisa para eles lá? Só para resumir, a gente precisa fazer com que eles tenham estradas decentes para escoar a produção, e não é difícil, e as pontes são vergonhosas, aquelas pontes de madeira, que só passa um veículo por vez, e sem o guarda-reio, sujeita a pessoa a cair lá dentro, como aconteceu recentemente aqui, e vira óbito os filhos, e uma série de coisas. Então, assim, e outra coisa, eu passei ali em Ji-Paraná e Ouro Preto, não sei se você tem conhecimento, ali na Polícia Federal, tem montanhas de madeira apreendidas ali, no sol e na chuva. Por que os políticos hoje, principalmente a bancada federal, já não tomou umas providências para que essa madeira fosse para o DR para justamente fazer essas pontes? Então, essas são coisas que é só de boa vontade. Não tem nada milaborante, ninguém vai inventar nada aqui, ninguém vai querer falar que vai fazer o metrô aqui. É fazer coisas factíveis, como você colocou aí, fáceis de se resolver, é só ter boa vontade. Eu vou fazer uma pergunta agora, que eu sempre faço para os candidatos que a gente está recebendo, o diferencial de por que votar em Pedro Pimentel para deputado estadual. Por que votar em Pedro Pimentel 10015? Porque o Pedro Pimentel conhece esse estado como ninguém. Conhece a máquina administrativa, conheço todos os setores administrativos do estado. Sei como se maneja e como se planeja o orçamento. Sei onde é que estão o orçamento para todas as despesas que serão realizadas. Todas. Porque 10 anos dentro da Secretaria de Planejamento, a principal secretaria, que é onde a gente faz a gestão de todas as outras pastas, então é um dos motivos do porquê votar em Pedro Pimentel. 40 anos de vida pública, conheço o estado, conheço a máquina, nunca respondi um processo. Então, eu peço essa oportunidade, né, de você que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo, de dar essa oportunidade para Pedro Pimentel 10015, porque com certeza tudo que eu falei aqui eu vou cumprir. Ok, eu agradeço muito a tua participação com a gente, espero que as pessoas tenham gostado e que possam compartilhar aí nas redes sociais, né, que a gente vai estar nas redes sociais também. Mas eu estava vendo aqui, tem mais um projeto aqui interessante, que é criar mecanismos legais visando a redução de impostos. Só para concluir, que história é essa? Isso é bom demais para o empresariado, para o empreendedor saber. Sim, tem um projeto para os empresários, sim, principalmente, não só para eles, mas principalmente para aqueles empresários que se perderam tudo na pandemia. Então, pessoas que tinham seus restaurantes, seu salão de beleza. Então, nós temos um projeto de dar isenção por um ano, isenção total de impostos, para esses empresários reabrir os seus estabelecimentos, recontratar os seus funcionários que ele teve que demitir por conta da pandemia. E isso, Marcelo, quem é que ganha com isso é o Estado. Porque ele fala, não, eu não vou cobrar imposto, mas não vai cobrar imposto, mas vai gerar emprego.
E a pessoa com dinheiro no bolso, ele vai no supermercado, ele vai no cinema, ele vai continuar virando aí os recursos dentro do Estado. Só quem ganha com isso é o Estado. Mas aí tem mais um detalhe. Essa isenção de impostos tem que ser em parceria com a Prefeitura, porque o governo do Estado dá isenção do ICMS e a Prefeitura do ISS. Interessante, quero te parabenizar primeiro pela coragem de tomar essa atitude, sair da zona de conforto, já podia ficar tranquilo como funcionário aposentado, um salário ali razoável, tranquilo ali, mas não, você se dispõe a voltar para a vida pública, né, agora como político, colocando o teu currículo, né, digamos que o teu histórico é um currículo para as pessoas. Desejo sucesso, Pimentel. Obrigado, Marcelo, pela sua oportunidade, e é isso, Pedro Pimentel, 10015, peço o seu voto. E pode ter certeza que eu não prometo, eu só faço o que está aqui. Programa Porto Show com a sua entrevista especial de hoje com a deputada federal, agora candidata ao Senado, Jaqueline Cassol. Há muito tempo esperada aqui por essa entrevista. Quero dar o nosso boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão aí na audiência. Privilégio hoje, né, poder estar aqui com você, podendo conversar com o seu público, prestar contas do mandato como deputada federal, aí 3 anos e meio, e nesse desafio como candidata ao Senado agora. Vamos pontuar alguma coisa, apresentar para o pessoal da população sobre esse mandato de deputada federal. Como é que foi essa experiência e o que você pode colocar para a nossa população? Bom, dos 3 anos e meio de mandato, Marcelo, a deputada Jaqueline Cassol conseguiu destinar recursos para os 52 municípios, foram mais de 230 milhões, e distritos também, e inclusive para a nossa capital, mais de 21 milhões, em várias áreas, para os distritos também, porque a gente não pode esquecer da Ponta do Abunã, União Bandeirantes, né, que fazem parte aqui, né, da nossa capital. Também consegui aprovar leis de repercussão nacional, então eu sempre falo, a Jaqueline Cassol, uma deputada de Rondônia, apresentou um projeto de lei do Revalida, que os médicos muitos jovens aqui no Brasil, e principalmente em Rondônia, não conseguem pagar uma faculdade de medicina, que a gente sabe que a Unir tem poucas vagas, e a faculdade particular ela é muito cara, e aí os nossos jovens, os filhos da nossa terra, vão para o Paraguai, para a Bolívia, para a Argentina, e voltavam e não conseguiam exercer a profissão. E aí a deputada Jaqueline Cassol de Rondônia teve coragem, porque a partir do momento que a gente apresentou esse projeto de lei, né, todo um sistema corporativo veio para cima, e a última prova do Revalida tinha sido em 2017. E eu fico muito feliz, Marcelo, de ter sido aprovada a lei no final de 2019, foi sancionada pelo presidente da República, e desde 2020 é uma realidade a aplicação do Revalida 2 vezes por ano, obrigatoriamente, e aonde eu percorro o estado, eu tive em Extrema esses dias, em Guajará, Pimenteiras, eu sempre encontro médicos que se formaram no exterior e que estão trabalhando em Rondônia, fora de Rondônia, e levando saúde para a nossa população. Uma outra lei também que foi de repercussão nacional, a Lei Henri Borel, que assim como a Lei Maria da Penha protege as mulheres contra a violência, a Lei Henri Borel protege as crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica familiar. E uma outra pauta, que também é de repercussão nacional, fui relatora do projeto de lei de dignidade menstrual, que é o fornecimento gratuito de absorventes higiênicos para as meninas e mulheres em idade escolar, de baixa renda e em condições de extrema vulnerabilidade. Interessante esse olhar amplo, né? São vários temas que a senhora conseguiu abordar e ajudar a comunidade de maneira geral, tanto na saúde, agora o lado das mulheres também, e saber acompanhar o recurso, né? Que eu sei que você acompanha, você manda o recurso para o Estado, mas você quer saber se o prefeito, se aquele administrador está fazendo. Tem isso também, né? Sem sombra de dúvida, Marcelo, porque eu sempre digo que eu faço um mandato transparente, não tenho rabo preso com ninguém, eu cobro dos gestores, eu coloco o recurso, mas eu cobro também eficiência para que eles possam dar o retorno para a população. Então, nós destinamos tanto na área da educação, saúde, agricultura, que é a mola propulsora do nosso Estado, na área social, na cultura e nos projetos de mulheres também. Eu sou parceira do IFRO,
E aqui em Porto Velho, o projeto Empoderamento da Mulher foi no estado inteiro, mas aqui em Porto Velho especificamente, várias mulheres tiveram, né, seus certificados de cursos de cuidador de idoso, cuidador infantil, maquiagem, que foram com recursos da deputada Jaqueline Cassol. Então a gente poder trabalhar pelas pessoas realmente dá sentido ao mandato, a gente poder cobrar, né, o retorno. Aqui, especificamente em Porto Velho, eu coloquei 1 milhão para a maternidade municipal para fazer um trabalho com as mulheres, né, retirada de útero, que é a esterectomia. A mulher, às vezes, tem hemorragia anos e anos, e isso ocasiona um problema de anemia, e muitas vezes o poder público não faz nada. Então, nós tivemos esse olhar também para as nossas mulheres, para as nossas jovens, sempre pensando no melhor para a população. Eu vou fazer 2 perguntas em relação ao empoderamento feminino e a presença da mulher na política. Como mulher, o que você acha disso? Primeiro que eu defendo, né, a participação feminina no cenário político, porque eu falo, nós somos 52% do eleitorado brasileiro, e infelizmente representamos menos de 15%, seja no Senado, na Câmara, nas assembleias, e eu falo que se a mulher pode ser protagonista, por que ser coadjuvante? E nós, nos progressistas, eu sou presidente dos progressistas desde 2015, Marcelo, a gente sempre incentivou, destinou recurso para que as nossas mulheres participem efetivamente do processo eleitoral, não como cota. A gente quer que as nossas mulheres, e a gente tem tido êxito com várias candidatas que se elegeram, a vereadora Márcia, socorrista aqui de Porto Velho, a vereadora Marilza, temos outras vereadoras no estado, e isso faz com que a gente cada vez mais, né, lute, porque além de políticas públicas para as mulheres, quando a mulher vem para a política, ela vem com uma sensibilidade diferenciada. E eu falo que eu não quero o lugar do homem, eu quero apenas que a mulher ocupe o lugar dela, o espaço dela. E por isso que eu defendo também, né, nessa campanha para o Senado agora, nós somos vários candidatos e temos 3 mulheres na disputa, e eu sempre faço questão de frisar que eu quero ser a representante das mulheres, mas além de ser mulher, por ser mulher de posicionamento, por ser mulher que não tem medo de enfrentar pautas difíceis. Sou mãe de 2 filhos, meu filho Diogo nasceu em Porto Velho, hoje tem 25 anos, minha filha Giovana tem 19 anos, estuda e mora aqui em Porto Velho, eu sou casada com Luiz Paulo, e eu sei o que é pagar conta no final do mês, eu sei as dificuldades das pessoas, então isso faz a diferença para que realmente a gente possa escolher pessoas no Senado que tenham essa responsabilidade, que tenham experiência de vida. Agora eu vou falar sobre esse novo momento, né? Candidato ao Senado. Quais propostas você tem? Eu sei que com esse mandato de deputado atuante, como você teve aí, mas qual é a tua expectativa como candidato ao Senado e projetos que você pretende trazer? Bom, Marcelo, eu acabei de participar de uma sabatina essa semana na Fiero, apresentando as nossas propostas para o setor da indústria, que é o motor do desenvolvimento do país, para o agronegócio, para todas as áreas. Em Porto Velho também destinando recursos para a construção do hospital universitário, que nós somos um dos estados do Brasil que não tem hospital universitário, então fiz um compromisso aí de mais de 30 milhões para que realmente seja mais um atendimento para a população, que seja uma forma dos nossos acadêmicos também de medicina. Nós temos 4 faculdades de medicina em Porto Velho, e que a gente possa realmente aí ter linhas de pesquisa e nossos acadêmicos cada vez mais terem oportunidade para se capacitar. Também fazer ainda mais no Senado, porque, como eu disse no início, né, foram mais de 230 milhões em 3 anos e meio de mandato. Leis que nós conseguimos aprovar de repercussão nacional. Às vezes tem pessoas que ficam lá anos e não conseguem aprovar, né, leis de importância e de impacto na vida realmente de toda a população. Então, o compromisso da Jaqueline Cassol é de continuar defendendo o estado de Rondônia, assim como eu tenho feito na defesa dos produtores de leite, na defesa do setor da pecuária, as mulheres, os jovens, os nossos idosos, a população do nosso estado. E também porque sou uma mulher que tem coragem de peitar o STF, porque nós temos um problema seríssimo hoje, Marcelo, que nós temos um STF que quer mandar mais do que o presidente da República. Eu sou advogada e aprendi na Constituição que os poderes são harmônicos e independentes entre si, e que o STF é o guardião da Constituição. Mas o presidente Bolsonaro baixa uma norma, um decreto,
o STF vai lá e suspende. A Câmara dos Deputados aprova, o Senado aprova leis como o Piso Nacional de Enfermagem, técnicos e parteiros, numa única canetada, o STF vai lá e suspende. E isso a gente não pode aceitar. E é no Senado que é o Senado que tem a competência de processar e julgar os ministros do STF. E são os senadores que escolhem os ministros do STF. Então, a responsabilidade de escolher um senador é muito grande. E o compromisso da Jaqueline Cassol, justamente por ser ficha limpa, não ter processo, não ter rabo preso e de ser de posicionamento, porque eu vou estar lá para defender, assim como está sendo no mandato de deputada federal, a população. Eu não vou estar lá para defender interesses da família. Da família, quando eu falo da minha família, como infelizmente alguns candidatos fazem. Eles não estão preocupados com a população, eles estão preocupados em cada vez ficar mais ricos e conseguirem mais acesso, né, ao que eles podem no mandato. E isso eu discordo. A Jaqueline Cassol, ela está na política por convicção e porque eu quero defender, continuar defendendo a vida, a família, a população do meu estado, de forma imparcial, de comprometimento, sem medo de andar os 4 cantos como eu faço, em Rio Pardo, Extrema, Vilhena, Porto Velho, os 4 cantos do estado, de cabeça erguida, com o coração aberto e podendo falar das nossas ações, porque de fato, Marcelo, a gente trabalhou nos 4 cantos. Eu sempre deixo aberto para o nosso candidato falar um pouquinho da sua rede social também, que é importante. A entrevista é 15, 20 minutos, mas na rede social tem mais material, né? É isso aí. Você que quer saber mais sobre Jaqueline Cassol, né, nos siga lá no Instagram, Twitter, Facebook. A minha página também, www.jaquelinecassol.com. Mande ideias, sugestões. A gente faz um mandato, Marcelo, participativo. E a forma com que eu sou lá na rede social é a Jaqueline que você está conhecendo, que vocês estão vendo. O fato hoje de estar deputada não me fez mudar em nada a minha vida. Eu sou igual como todas as demais pessoas, sou igual às mulheres que têm jornada dupla, tripla, né, e represento na Câmara dos Deputados, hoje como deputada federal, e no futuro, se Deus permitir, vocês acreditarem votando no 111 como senadora, mas sendo uma pessoa acessível, sendo uma pessoa justa, humana, que está sempre entre as pessoas. E fica muito claro também, Marcelo, nas minhas redes sociais, que eu sou muito família. Para mim é primeiro Deus, depois minha família e as demais coisas. Então, eu todo final de semana, pode estar em campanha, pode ser o que for, eu vou visitar meu pai, que tem 86 anos, e a minha boadrasta, vou visitar minha mãe, que tem 84, e meu padrasto, meu filho, eu moro em Cacoal, né, meu filho mora comigo lá, mas a minha filha mora em Porto Velho, então sempre que eu posso, eu também estou com a minha filha, porque a minha família é minha base, né, e depois a política a gente tem trabalhado para que o nosso estado possa melhorar cada vez mais. Tem uma pergunta que eu faço para encerrar, apesar de toda essa explanação que você já deu, os motivos para votar em Jaqueline Cassol são vários. Mas fala a pessoa que está em casa, por que votar em Jaqueline Cassol? Jaqueline Cassol está preparada, tem 47 anos, é mãe, é esposa, é advogada, sempre trabalhei no serviço público, aliás, sempre trabalhei, não sou filhinha de papai nem de mamãe, eu sei o que é ter um calo na mão de plantar o meu alimento, eu sei o que é pagar conta, assim como vocês no final do mês, porque a minha vida sempre foi assim, eu fui mãe muito nova e gostaria de contar com o seu voto, da sua família, dos seus amigos, mande um zap pra tia, pro tio, compadre, comadre, leve o 111, porque nós podemos fazer muito mais pelo nosso estado de Rondônia e é uma vaga só para Senado. Se Deus permitir e vocês acreditarem e votarem no dia 2 de outubro, no novo horário, das 7 às 16, no 111, Jaqueline Cassol, vocês terão uma senadora que vai continuar defendendo a família, defendendo a vida, defendendo o estado de Rondônia, porque o futuro é para já e é com Jaqueline Cassol, 111 no Senado. Muito obrigado. A gente volta com mais informações daqui a pouquinho. Boa noite, Porto Velho. Após os nossos apoiadores culturais, vamos receber agora um candidato ao Senado, né? Nesse momento eleitoral aí, nessa campanha eleitoral, a gente está trazendo aqui, na medida do possível, os candidatos. E eu estou tendo a oportunidade de trazer aqui, depois de participar com a gente na Rádio Rio Madeira, após 4 anos, voltar a gravar aqui na Dilai Videoprodutora, o nosso amigo Jaime Bagatoli, candidato ao Senado. Candidato ao Senado com o número 222. Já vou dizendo até o número para você já anotar aí.
Boa noite, Jaime, empresário Jaime Bagatoli. Boa noite Marcelo, boa noite a todos os telespectadores que estão nos acompanhando no programa Porto Show TV 8, aqui em Porto Velho. É um prazer recebê-lo aqui. Eu gostaria que você falasse para a gente, como eu fiz uma pergunta básica, trivial, um senador tem uma atuação muito importante junto ao governo federal, atua trazendo recursos, fiscalizando os trabalhos do governo federal e trazendo sempre boas ações para o Estado. Mas o que faz um empresário bem-sucedido sair da sua zona de conforto e ser candidato ao Senado? O Marcelo, é de conhecimento de muita gente, já aqui no nosso estado de Rondônia, de bastante gente. O Jaime Bagatoli só saiu candidato naquela eleição de 2018. Aquilo foi um convite, a gente teve conversando muito com o presidente da República. Na época, o Bolsonaro era deputado federal. Aí eu saí naquele pleito lá de 2018, naquela campanha, com o PSL. E você vê, ô Marcelo, naquela situação lá em 2018, por muito pouco você viu que eu não fui senador da República. Nunca havia disputado uma eleição, sabíamos de uma expressiva votação no município de Vilhena e no Cone Sul, só que a gente não tinha muito conhecimento, principalmente na capital. Na região central do estado, nós tínhamos muito conhecimento, porque somos do setor produtivo, mas não tínhamos um grande conhecimento dentro da capital. E só perdemos a eleição por muito pouco. Perdemos a eleição aí por 1%, com 17, 18 mil votos. Quase que fomos senador, quase que fui eleito senador. Tivesse talvez dado uns 8, 10, 15 dias a mais de campanha aí, eu teria sido senador. Então eu volto aqui em 2022 agora como candidato ao Senado da República, novamente agora pelo PL no 22, novamente com o nosso presidente da República, porque como eu estive lá com o presidente em 2018, eu não poderia ser diferente agora em 2022. Como eu acreditei no presidente lá em 2018, e eu vejo no presidente que tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu o que ele prometeu e foi até muito mais além do que ele poderia fazer. E você sabe que nós temos como meta, o meu princípio é meta, reeleger o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E como é que está nesse momento aí essa aceitação popular? Quando você visita os municípios, porque como lá na rádio você falou, você não quer ser o senador só do Cone Sul, você quer ser o senador de Rondônia todo, você está visitando os 52 municípios, eu até fiquei satisfeito de saber dos seus suplentes, são aqui de Porto Velho, gente. É gente de Porto Velho, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Como é que está a aceitação dos municípios, essa visita? Olha, todos os municípios, Marcelo, que a gente tem passado, nós temos uma aceitação muito boa, até porque o Jaime Bagatoli é um nome novo, as pessoas estão conhecendo. Eu sempre falo para as pessoas entrarem na rede social, entrarem na internet, entram no Google, pesquisa a pessoa do Jaime Bagatoli, quem é a pessoa do Jaime Bagatoli, porque hoje todas as informações estão ali, tem como a pessoa, o eleitor se informar. Eu falo ao nosso eleitor, não vote em candidato sem você analisar o candidato. E digo mais, o Jaime Bagatoli é uma pessoa do bem, um homem trabalhador, um homem gerador de emprego e renda, um homem que é muito temente a Deus, sou cristão, e a grande importância que nós precisamos ter e levar e mostrar para a sociedade que temos e podemos mudar o estado de Rondônia, podemos mudar esse sistema da política, pelo menos vamos tentar fazer a diferença. E para fazer a diferença, nós precisamos ter pessoas, principalmente no Senado da República. O Bolsonaro precisa de pessoas que estejam firmes, que votem as pautas que realmente o nosso país precisa, o nosso país necessita. E o presidente da República e o Brasil pode contar com isso, com o Jaime Bagatoli. O Jaime Bagatoli quer fazer a diferença lá no Senado da República.
Ok. Tem umas questões aqui, que você pontuou aqui em projetos, né, sobre a regionalização da saúde. Porque a gente que mora em Porto Velho, a gente sabe que o nosso hospital João Paulo é muito sucateado. E ainda tem gente desse interior todo, Cacoal, Vilhena de Paraná, desce aquelas ambulâncias pela nossa BR, que é outro ponto também que você enfatizou, que tem que melhorar a situação da nossa BR. Vamos puxar esses dois tópicos, a saúde e as melhorias na nossa BR. Primeiramente, a gente vem conversando, o Marcelo, com o nosso candidato ao governo, Marco Rogério, que vai ser o governador, o próximo governador do estado. A gente vem conversando com o nosso candidato Marco Rogério e falando para ele da grande importância, o Marcos está ciente disso, sabe disso, de fazer a ampliação, as melhorias que precisam no hospital regional, o de Vilhena, o hospital regional de Cacoal, o de Ji-Paraná, de se construir um hospital regional na região de Ariquemes, para atender Ariquemes, o Vale do Jamari, a grande importância de se concluir aquele hospital lá de Guajará-Mirim. Guajará-Mirim está a 360 quilômetros de distância de Porto Velho. As pessoas têm que, qualquer coisa que acontece com um paciente, até de cortar um dedo, uma coisa, tem que sair de Guajará-Mirim e vir a Porto Velho. Nós sabemos como está caótica a parte da saúde aqui no hospital, porque eu sempre costumo dizer que não é o paciente só que está na UTI, é o hospital. Se você olhar para o João Paulo II, as pessoas têm até medo quando saem de suas cidades para vir para ser internada no João Paulo II. Então, aqui em Porto Velho também precisa ser construído um novo hospital, mas tem que ser construído um hospital onde vai ter os equipamentos, os aparelhos, tudo que vão para funcionar o hospital, com equipe médica, e tudo isso nós sabemos que não se faz com pouco dinheiro. Isso precisa que o governo se empenhe e se debruce sobre isso. E você sabe, Marcelo, que nessa pandemia veio muito dinheiro para a saúde, e teria tido condições de os governantes ter feito muita coisa, principalmente nessa questão da saúde. E, infelizmente, muita coisa se passou, e a gente sabe o que aconteceu na maioria dos estados por aí, Brasil afora, muitos estados com corrupção dentro da saúde pública, mas, especificamente falando aqui no nosso estado de Rondônia, nós precisamos melhorar essa questão da saúde. E essa ampliação dos hospitais, intensificar a melhoria dos hospitais regional, vai ser fundamental para desafogar o hospital aqui de Porto Velho, principalmente essa questão do João Paulo II. Muito interessante. E a questão da nossa BR, como você vê a questão da melhoria para ela, como seria feito? A questão da BR-364, ela vai ter que ser duplicada, vai ter que ser feita a melhoria através de duplicação. O sonho nosso era que se construísse uma ferrovia. Nós precisaríamos construir uma ferrovia interligando Sapezal, Campo Novo, ao porto de Porto Velho. Mas sabemos que a construção de uma ferrovia também vai vir pela iniciativa privada, também é um planejamento a longo prazo, talvez para 8, 10 anos, mas futuramente tem que se construir ferrovias. O Brasil precisa urgentemente se construir de 8 a 10 mil quilômetros de trilho nos próximos 12 anos, 10 a 12 anos, senão nós vamos entrar num colapso nas rodovias federais. E a questão da BR-364, ela tem que ser duplicada. O governo federal não tem condições, não tem recurso para duplicar. Felizmente ou infelizmente, vai ter que ir para a iniciativa privada. Automaticamente, indo para a iniciativa privada, nós vamos ter os pedágios, nós vamos pagar o custo para transitar nessa rodovia. Aí é que entra o ponto-chave. Nossos deputados federais, os nossos senadores têm que entender que vai ser mais um custo que vai onerar o custo do transporte, o custo para o caminhoneiro, que isso vai onerar no custo final dos produtos chegando na mesa do consumidor, chegando finalmente nas cidades aonde vai ser distribuída essas mercadorias. Então, quer dizer, são mais um custo que nós vamos ter, porque isso, quando você coloca um pedágio, é a mesma coisa que você está colocando mais um tributo. Mas nós precisamos que faça a duplicação, não nos módulos
que foi feito o primeiro projeto. Porque no primeiro projeto só se fala em 80 a 120 quilômetros, numa extensão de 800 quilômetros, que essa duplicação ela tem que acontecer de Porto Velho, são 700 quilômetros dentro do estado de Rondônia e mais 100 quilômetros dentro do Mato Grosso, indo até o município de Comodoro. Mas, a partir do momento que ser feito essa duplicação, nós sabemos que virão vir essa cobrança de pedágio, e não pode ser nos mesmos módulos que aconteceu dentro do Mato Grosso. Portanto, nós precisamos mudar esse projeto, porque da forma que ele está, só fazendo 100, 120 quilômetros de duplicação a princípio, e fazendo só a terceira faixa nessas longas subidas aí, não vai resolver o problema todo da BR-364. Interessante também a sua colocação aqui sobre os setores produtivos, né? Rondônia é considerado o estado do agronegócio, mas também temos a agricultura familiar. Como é que você vê esse polo? Olha, a agricultura, o agronegócio, desde o hortifruti granjeiro, a agricultura familiar, o mini, o pequeno, o médio, o grande produtor, é a mola propulsora do estado de Rondônia. Até porque, se não fosse o agronegócio, não só Rondônia, mas o país teria quebrado de vez no caso, quando aconteceu esse problema da pandemia aí. O que eu vejo, assim, a grande importância da agricultura familiar, nós temos um fator muito positivo para o nosso lado, para nós trazermos indústrias de suíno, indústria de aves, indústria do peixe. Nós podemos ampliar a indústria, nós precisamos da indústria do café, que se industrialize o café também no estado. Aí é que entra a agricultura familiar, o mini, o pequeno produtor. Só para você ter uma ideia, ô Marcelo, hoje na plantação, hoje que estão trabalhando com soja, nós temos um pouco mais de 500 mil hectares de soja, hoje efetivado dentro do estado de Rondônia. Nós não chegamos bem a 1.000 produtores hoje no estado. E só para você ter uma ideia, só no café hoje nós temos mais de 20 mil famílias no campo. Então a importância da agricultura familiar, ela é tão grande, ela tem a grande importância que nós precisamos que a Secretaria da Agricultura, que a Imater, que seja dado mais assistência no campo, tanto na assistência técnica quanto assistência de comercialização. A agricultura familiar é muito importante para o nosso estado de Rondônia e é muito gerador de emprego direto no campo. Muito bom. Você falou também lá na rádio sobre a questão de ser um senador por todo o estado. Você tem visitado vários municípios, né? E pensa em obras também, porque cada cidade tem a sua realidade. Como é que você pensa nessas obras aqui em Porto Velho, que somos carentes de muitas coisas, até o nosso estádio de futebol, que já o pessoal pede muito na área da cultura, na área do esporte. Mas como seriam essas obras com o destino do senador Bagatoli? O Marcelo, nós temos 52 municípios no estado de Rondônia. Você sabe que o interior do estado ele tem uma realidade um pouco diferente da capital. Você veja bem, o que aconteceu na capital do estado, aqui em Porto Velho, é lamentável o que aconteceu. Você sabe que quando houve as obras das usinas hidrelétricas, naquele momento, se veio ou não veio, muita gente fala que veio um valor aí para que se fizesse aquela rede de saneamento básico. Porto Velho só tem 4% de rede de saneamento básico. Isso é prioridade. Saneamento básico é saúde para a população. Quando nós falamos, não adianta só falarmos de saúde, de hospital, e nós vemos aí uma situação da capital, a gente anda na periferia e vê o déficit, o quanto que isso poderia trazer de benefício aqui para a capital do estado. Então é de prioridade que os senadores, os deputados federais, o próprio governo do estado, entendeu? Se debruce em cima disso, o prefeito da capital, que isso seja feito, seja pelo menos iniciado e concluído pelo menos em 7, 8 anos, tem que se fazer pelo menos 50% da rede de saneamento básico aqui na capital, porque isso aí é de prioridade. Uma cidade que já tem mais de 100 mil, está com mais de 100 anos, vai passar de 600 mil habitantes agora e só ter 4% de rede de saneamento básico,
é um absurdo, é uma falta de respeito com o cidadão da capital. Eu sempre faço essa pergunta para o candidato, né? O que Rondônia pode esperar do candidato ao Senado, Jaime Bagatoli, certo? Ô Marcelo, eu falo assim, para a população aqui do nosso estado de Rondônia, vocês podem esperar uma pessoa que vai ajudar o nosso estado, uma pessoa que tem conhecimento dos 52 municípios do estado de Rondônia, uma pessoa que veio de baixo. Eu conheço Rondônia da época da estrada de chão, fui motorista de caminhão lá na época da estrada de chão, fiz um ano a linha São Paulo-Porto Velho, quando era tudo estrada de chão. Então eu conheci o nascimento dos 50 municípios, menos Guajará e Porto Velho. Então eu te falo assim, Marcelo, a população do estado de Rondônia pode estar certo que o Bagatoli vai trabalhar pelos 52 municípios do estado de Rondônia e vai olhar com muito carinho, principalmente aqui para a nossa capital, que eu conheço a capital de muitos anos e vejo o abandono que aconteceu aqui na capital. E não é só na questão de saúde, na questão de geração de emprego e renda também. Hoje nós só temos um frigorífico que é do estado, que o JBS opera esse frigorífico. Porto Velho tem o maior rebanho bovino do estado e praticamente não tem nenhum frigorífico da iniciativa privada. Eu fiquei sabendo agora há poucos dias que não tem mais nenhum laticínio também aqui na capital, em Porto Velho. Então, o maior rebanho bovino nós temos em Porto Velho. Eu não sei, e Porto Velho, digo mais, Porto Velho, daqui 15 anos, eu acredito muito que vai ser o município que mais vai estar ativado plantando soja aqui na região de Porto Velho, sem derrubar uma árvore, só nas áreas que já estão abertas. E outra coisa, o que precisa muito, que o Bagatoli vai ajudar muito o estado de Rondônia, é na questão da regularização fundiária para a agricultura familiar, para o mini, para o médio e para o grande produtor. Por isso, eu falo a todo o povo aqui do nosso querido estado de Rondônia, não se esqueça, nós temos como meta reeleger o nosso presidente Bolsonaro 22, Marco Rogério, nosso candidato ao governo 22, o Jaime Bagatoli com o número 222. Vou trabalhar muito pelo nosso estado de Rondônia e o nosso eleitor, o nosso povo de Rondônia, pode ter certeza, confie no empresário, confie nesse produtor rural, que vai ser não só o melhor senador de Rondônia, mas vai ser visto pelo Brasil afora. Muito obrigado, senhor Jaime Bagatoli. Desejo sorte, sucesso, como há 4 anos atrás, de novo, boa sorte. Certo? É isso aí, a gente volta daqui a pouco, mais um pouquinho de Porto Show para você. Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul, que vem até onde os pés tocam a terra e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego pro rio, o rio pro mar. Reza correnteza, roça beira, dura areia. Segue o homem pelo chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim, do não, diante da visão da infinita beleza, finda por ferir com a mão essa delicadeza, coisa mais querida, a glória da vida. Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz.
É isso aí, um show especial hoje com Valdisson Pinheiro aqui no nosso Porto Show. Você que está vendo no sábado à noite, uma boa noite para você. Você que está assistindo no domingo pela manhã, eu vou pedir só para a gente encerrar com chave de ouro. Tem uma música que eu toco muito lá no programa, que é Mensagem Nagô. O convite está feito para voltar outras vezes, voltar até com as pastoras, conversar com o pessoal para trazer o pessoal para se apresentar. Mas eu gostaria de uma palavrinha sua para encerrar o programa de hoje. Eu já encerro agradecendo o convite do Marcelo e de toda a produção que nos recebe sempre com muito carinho. E estamos dispostos a voltar em outro momento aí, tá certo? Essa música Mensagem Nagô é uma parceria com o meu parceiro de longa data, Mávilo Melo, é o meu parceiro mais antigo, que a gente tem várias canções juntos. E por acaso é irmão do apresentador. Vou colocar uma imagem dele aqui, porque só a imagem Mávilo apareceu. Melo, grande abraço, meu parceiro aí. E tivemos o prazer de fazer no ano passado essa canção. Está gravada no CD Samba Sempre 6. Foi gravada em Manaus, no projeto do nosso amigo Júnior Rodrigues. E é uma canção também para a gente refletir, né? Mensagem Nagô, Valdisson Pinheiro e Mávilo Melo. Pé na estrada, dignidade conduz. Separem o joio do trigo, é conselho antigo, ancestral e de luz. É dura essa caminhada e o peso da cruz. Há perigo sozinho, dor em seu caminho. Se amor não produz, precisa ter fé pra encarar o mau tempo. Precisa plantar pra poder cultivar. Se pra velejar, precisa ter vento. Se quiser conquistar, precisa tentar. É que precisa ter fé pra encarar o mau tempo. Precisa plantar pra poder cultivar. Se pra velejar, precisa ter vento. Se quiser conquistar, precisa tentar. Aviso aos navegantes, capitães do mato. Na pena tem sangue, é retrato de punhal e flor. A fala é bumerangue, representa o ato. Pau que bate em negro, machuca o cafuso, aniquila o mulato. Oxalá é pra valer, há de dar valor a seu filho Oxóssi, grande caçador. Enfrentando as mazelas, no batucar das panelas. Conhecimento, reluz no cantar, a mensagem Nagô, Oquearô. Precisa ter fé pra encarar o mau tempo. Precisa plantar pra poder cultivar. Se pra velejar, precisa ter vento. Se quiser conquistar, precisa tentar. É que precisa ter fé pra encarar o mau tempo. Precisa plantar pra poder cultivar. Se pra velejar, precisa ter vento. Se quiser conquistar, precisa tentar. Aviso aos navegantes, capitães do mato. Na pena tem sangue, é retrato de punhal e flor. A fala é bumerangue, representa o ato. Pau que bate em negro, machuca o cafuso, aniquila o mulato. Oxalá é pra valer, há de dar valor a seu filho Oxóssi, grande caçador. Enfrentando as mazelas, no batucar das panelas. Conhecimento, reduz no cantar, a mensagem Nagô, Oquearô. Precisa ter fé pra encarar o mau tempo. Precisa plantar pra poder cultivar. Se pra velejar, precisa ter vento. Se quiser conquistar, precisa tentar. Precisa ter fé pra encarar o mau tempo. Precisa plantar pra poder cultivar. Se pra velejar, precisa ter vento. Se quiser conquistar, precisa tentar. Mensagem Nagô, Mávilo Melo, Valdisson Pinheiro.